Vamos lá, então. O que a gente vai ver agora? A gente já aprendeu a fazer localizações. Então vamos aprender então aqui a localizar dados faltantes. Cara, isso aqui é muito importante, tá? Eu já falei. Etapas de pré-processamento, cara. Uma das principais coisas que você tem que fazer, logo de cara, é ver o que você vai fazer com os dados faltantes. Tem muita coisa que dá para fazer. Dá para você preencher esses dados. Dá para você eliminar. Então vamos supor que você tem uma coluna, que 1% das amostras daquela coluna sejam dados faltantes. Cara, elimina. Entendeu? Vale a pena você chegar e imputar valores ali. É pouca coisa. Sua base de dados, sei lá, tem centenas de milhares de amostras e apenas 1% disso, ou menos de 1%, entendeu? Tá faltando dado ali. Tira. Elimina essas amostras. Ah, tem 20% de dado faltante. Não dá para você jogar 20% da sua base fora. É? Mas ainda tem 80% ali de dados que não são faltantes e que é bastante informação da sua base. Então, de repente, ali você já começa a pensar em alguma técnica de preenchimento. E, por favor, ao contrário do que muitos cursos aí de machine learning, né, pregam, não preencha com valor médio, cara. Não faça isso. Você vai estar colocando muita impureza ali na tua base de dados, isso daí não é bom. Não faça isso. Existem técnicas de preenchimento melhores do que isso. Vou nem mostrar como é que faz isso, tá? E vão ter situações que, por exemplo, vão ter colunas onde, sei lá, 80% das amostras são de dados faltantes. Aí o que você faz? Você não vai eliminar 80% das amostras, obviamente. O que você vai fazer aí é eliminar aquela coluna. Aquela coluna tem tão pouca informação, né? E ela é mais dados puros do que qualquer outra coisa. Então, assim, essas tomadas de decisão que você vai ter que fazer para fazer a limpeza dos seus dados e tudo mais, faz parte da vida de um cientista de dados, ou de pelo menos aí quem tem a pretensão de trabalhar com dados de alguma forma, tá? Então, vamos lá, fazer essa verificação aqui de dados faltantes. Vocês podem ver aqui na nossa base de dados, ela é bem grande, né? É, é uma base de dados de 280. Aqui, ó, vou botar até aqui, ó. Primeiro eu vou fazer um título aqui para a gente não se perder. Dados faltantes. Tá? Então vamos printar aqui a nossa base para vocês até para ter um contexto de por que é legal de maneira sistemática você poder fazer essas procuras. Essa base, ela nem é grande, mas ela é grande o suficiente para você não fazer isso na mão. Logo de cara a gente já vê que na primeira coluna tem pelo menos né? Alguns, né? Nora numbers, tá? Tem alguns dados faltantes ali, mas eu não faço ideia se qualquer outra coluna dessa, são 280, né? 280 linhas, se tem um Nora number perdido ali no meio, tá? Então, é difícil de olhar na perspectiva de coluna, você tá muito pior na perspectiva de coluna, né? E são muitas colunas. Então, aqui tem aqui esses três pontos aqui, não dá nem para expandir. Então, como é que a gente faz para verificar isso? Bom, existe um métodozinho aqui, ó, F notifications, que é o isNA. O que esse cara vai fazer? Ele vai testar. Esse cara não era number? Se sim, então ele vai dar um true naquela posição. Se não, ele vai dar um false. Então aqui você tem um dataset, um data frame. Mesmas dimensões, né? Só que ao invés de ter valores, os valores originais, você tem aí esses booleanos, tá? Então, qual é a pergunta que eu quero responder? Eu vou até escrever essa pergunta aqui. Bom, é qual coluna possui pelo menos um Nora number? Pelo menos um, cara. Pelo menos um. Aqui, ó. Então perceba que esse isNaN, ele testa todas as posições, né? Então aqui ele dá true, 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 true aqui para essa primeira coluna, dá falso, falso, falso para outra coluna. Então, de repente tem um falso aqui no meio, de repente tem um true aqui no meio. Eu quero saber quais são as colunas que tem pelo menos um dado faltante, para eu saber o que eu faço, tá? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Basicamente eu tenho que pegar essas informações aqui que estão variando nos axes, né? E juntar assim, né? Para fazer uma verificação coluna a coluna. Então como é que eu faço isso? Você pega o df notifications, usa o isNA, não, perfeito? E aí você coloca aqui um n. Esse n, você tem que definir aqui um eixo. O que esse n faz? Ele vai testar esse cara daqui, né? Para ver se tem algum cara naquela linha que seja false, né? Então vamos ver aqui, ó. O que ele faz?
Tá vendo? Ó? Ele vai agregar as informações de todas as ocorrências aqui nos vários axes, né? Nas várias linhas. Ele vai falar, olha, eu quero saber se nessa linha aqui tem algum cara que seja falso, certo? Então aqui, ó. Nessa primeira linha, de fato, tem um cara que é true. Tem pelo menos um cara que é true. Né? Do N, né? Então tem pelo menos um cara que é true. O fato aqui tem mais de um cara que é true, mas pelo menos tem um. Nessas outras aqui, ó, deu tudo false, 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 entendeu? Ou seja, eu não sei aqui o que está acontecendo nessas colunas aqui da meiuca. Mas isso daqui é bacana, porque ele nos dá uma formatação de série de booleanos. E isso daqui eu posso colocar dentro do meu localization. Se lembra lá no localization, que para eu colocar booleanos, geralmente é um booleano associado à linha ou associado a colunas, né? Então vamos lá. Quando eu coloco esse cara dentro do def, no notification, no lock, em tese eu vou ter que obter quais são as colunas, só as colunas que dá true, né? Certo? Ah, sim. Já sei o que aconteceu. Como esse booleano aqui ele está associado a colunas, né? E aqui, quando você coloca aqui na primeira posição do lock, você está colocando algo relacionado a um eixo, a um axis, né? Então você tem que botar assim, ó. Então, para todas as linhas e as colunas que obedecem esses booleanos, qual pedaço do meu data frame que dá o true aqui nesse condicional que eu estou colocando aqui, né? Aí, ó. De fato, a única coluna, só tem uma única coluna do data frame inteiro. Essas 709 colunas, só tem uma coluna que tem pelo menos um não, certo? Isso daqui é a única coluna que a gente tem que se preocupar, digamos assim, né? Existe uma outra forma também de você contar quantos Nora Numbers tem aí, né? Ou melhor dizendo, em todas, né? Então vamos lá. Como é que você faz isso? Você pode pegar esse cara, já que ele é o único, copiar e colar, tá? E aí você bota aqui de novo NA, só para transformar essas informações aqui em booleano. Aqui, ó. É redundante, né? Porque você já sabe que ali só tem, né? Porém, você faz isso daqui para você somar todo mundo, tá? Você dá um sum. Você consegue somar booleano. No caso, ele vai somar todos os trues, né? O true tem valor 1. Então aí, dessa forma, você consegue fazer uma contagem, tá? De quem são os caras nessa coluna aqui, né? Esse data frame aqui, certo? Quantos são os caras que são dados faltantes. E aqui eu chego num total de 193 de dados. Vamos botar isso em termos percentuais? Vamos copiar, colar. Em termos percentuais. É só você dividir esse cara aqui pelo número total de linhas, né? Você extrai isso aqui lá do shape. A primeira posição do shape tá linhas e colunas, né? Vamos lá. Posição 0 do shape. Aí eu já multiplico aqui por 100 só para ficar em termos percentuais. E aí aqui você vê, ó, 69% das ocorrências dessa coluna, province state, são de dados faltantes. Ou seja, tem muito dado faltante. Mas isso daqui é aquilo que a gente discutiu, né? Pelo que a gente está entendendo dessa base, todos os países que não foram fragmentados em estados ou províncias, eles botam como Nora Number. Ou seja, aqui você bota aí aproximadamente 30% dessa base de dados está sendo dividida em províncias e estados, tá? Agora, o resto não. O Brasil a gente viu que não tá, os Estados Unidos não tá, o Afeganistão não tá, isso aí a gente já tinha visto. Mas deve ter alguns países aqui, como a gente está vendo, que estão fragmentados, tá? Beleza. Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente ordena, né, essas nossas bases de dados, tá? Então, a gente se vê.